Gálatas 6, do versículo 1 até o versículo 10. Quem achou, diz amém. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nesta noite nos convida a meditar na Tua vontade para as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de sermos lavados pela Tua palavra. Purifica, Senhor, o meu coração, o coração dos meus irmãos nesta noite, e nos instrui no caminho que devemos andar. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouco com vocês, no capítulo 6 de Gálatas, sobre devo me importar. Importar no sentido não de comprar alguma coisa de um outro local, de um outro país. Importar no sentido de você olhar para alguma coisa e você sentir vontade de ajudar. Olhar para alguém, ver uma necessidade. Às vezes a gente não se importa muito com as coisas fora do nosso ambiente. E o apóstolo Paulo agora, ele termina de falar uma série de coisas sobre a lei, e no último capítulo ele começa a aplicar o que é, na verdade, a lei de Jesus. E alguns pontos aqui são muito importantes para mim e para você, e eu quero convidar você a pensar comigo. Primeiramente, quero dizer para você que o cristianismo, ele não pode ser vivido sozinho. Deus criou um corpo com muitos membros. É impossível um cristão ser cristão sozinho. Ele precisa de uma comunidade, ele precisa de outros para ele se tornar parte do cristianismo. Se você cortar o seu dedinho e deixar ele num lugar, ele simplesmente vai apodrecer e morrer. O dedinho sozinho não faz nada. A única mão sozinha que faz alguma coisa é aquela lá do filme. Tá vendo como você sabe? Por aí, não é?
O restante não, a mão precisa estar no fogo. O cristianismo não tem uma veia egoísta, muito pelo contrário. O cristianismo é totalmente altruísta, assim como o seu fundador, Jesus Cristo. Jesus disse que não veio para fazer a vontade dele, mas veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele morresse em favor de nós. Sendo assim, o cristianismo não olha para dentro, o cristianismo olha para fora. Jesus não estava interessado nas suas necessidades básicas, ele estava interessado nas nossas necessidades, nas necessidades a partir dele. Isso é cristianismo. O cristianismo visa parceria. O cristianismo não é um lugar, mais uma vez, para você ser só. O cristianismo te ensina a ser parceiro de alguém. Em muitos momentos na sua prática, a palavra de Deus ensina ao cristão essa ideia de parceria. Jesus, quando enviou os discípulos, enviou de 2 em 2. Nunca Jesus enviou alguém sozinho. Ele enviava de 2 em 2. Ele disse: vá lá, fale a minha palavra, mas vá com um parceiro, vá com alguém. Jesus convidou os seus amigos para orar com ele. Ele diz: venham orar comigo, eu estou angustiado, eu preciso que vocês orem comigo. Ele estava partilhando uma necessidade. Jesus prometeu sua presença quando 2 ou mais se reunirem em seu nome. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei com eles, estarei no meio deles. Tiago nos ensina, pelo Espírito Santo, lá na sua carta, a orar e a confessar os nossos pecados um com o outro, não sozinho, um com o outro. A Bíblia é cheia de mandamentos no Novo Testamento, relacionando a nossa vida um com o outro. E ela usa o seguinte termo: uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Cristianismo não é lugar, e nunca foi a ideia de Deus, não existe numa pessoa sozinha. Já dizia o velho ditado que uma andorinha só não faz verão. Não é assim? O cristianismo tem a mesma conotação de grupo, de unidade, de fraternidade, de vida além de mim. Eu não me basto, eu não sou sozinho. A ideia de que o homem é uma ilha não é cristã. O homem é um ser criado para relacionamentos. E como deve ser o meu relacionamento com o meu irmão na igreja, com aqueles que são cristãos? Como que é esse relacionamento? Esse texto vai falar sobre isso. Ele vai me chamar a ideia de que eu devo me importar. Eu preciso ter essa característica do cristianismo, se importar além de mim mesmo, para fora, olhando para os outros. No primeiro momento, nós vemos aí no versículo 1, que eu devo me importar em restaurar o caído. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deem um esculacho nele e o expulsem do meio de vós. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Não é. Mas não é na maioria das vezes a prática. Não é na maioria das vezes o nosso agir. Quando nós encontramos alguém em erro, nós já
Não vamos escantear esse aqui. Não vamos mais confiar nele, não. Não vamos dar a segunda oportunidade, não. Ele não merece. A maioria de nós, quando conhece alguém ou vê alguém que está prostrado, caído por causa do pecado, o desejo é: deixa ele lá, está fedendo pecado, deixa ele para lá. Mas as Escrituras diz: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Não é um pedido, é uma ordem. Aquele que está de pé deve ajudar o que está caído. Se eu estou em posição de espiritualidade, se eu estou bem com Deus, se eu estou firme com Deus, eu preciso olhar aqueles que não estão e auxiliá-los. O que esse texto me ensina? Primeiramente, na prática, eu preciso me aproximar do necessitado. Eu preciso olhar além de mim, eu preciso me importar. Eu preciso perceber quem que precisa. Eu preciso conhecer as necessidades. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos porque nós estamos ocupados demais conosco mesmo, com as nossas birras, com as nossas dificuldades, com os nossos projetos, comigo, e aí eu não consigo ver e me importar com as pessoas. Olhe e perceba o que está caído. Interessante, porque o texto continua: você deve restaurá-lo com mansidão. Sabe qual é a ideia aqui de mansidão? É a ideia de um pai que ama e que quer aquela pessoa restaurada, quer aquela pessoa renovada. Às vezes eu fico pensando nesses pais que sofrem quando vem um filho nas drogas. O coração desses pais. Nenhum pai, por pior que seja, pensa no futuro do filho. Eu desejo que meu filho seja um drogado, tenha uma vida miserável. Não, aliás, nem o que é drogado deseja que o filho se torne. Eu fico imaginando o coração de um pai ao perceber a situação do filho deplorável e olhar aquilo e não conseguir tirar aquela pessoa de lá. A mesma ideia é que deve existir esse sentimento em nós de reconhecer alguém que está caído e desejar ardentemente que ele saia da situação, que ele volte. Ninguém nasce drogado, nasce? Ninguém nasce preso pelos vícios. O meu sentimento, o seu sentimento, o sentimento do cristão deve ser olhar para o que está caído e dizer: eu não quero ele dessa maneira, eu quero ele como ele era. E eu preciso me esforçar para que isso aconteça. Eu preciso me importar com ele. Nós precisamos reconhecer também que eu e você poderíamos estar na mesma situação do caído. Por isso o texto diz: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O interessante é que quando você olha para o caído, não é que você tem que olhar e dizer assim: eu sou muito bom, esse cara é miserável. Não! Você tem que olhar e dizer: podia ser eu. E ao ver essa situação, você tem que ir com cuidado para que o teu coração também não queira aquilo ali. Irmãos, eu já vi gente sair da igreja, entrar no mundão e prosperar, se tornar, puxa. Às vezes o nosso coração incrédulo olha para aquilo e diz: espera aí, eu sou tentado a ir pelo mesmo caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu vá
até lá e o traga de volta, e não que eu me torne como ele. Mas cuidado, porque o teu coração pode te levar a ser tentado, a se tornar como tal, a praticar as mesmas coisas, a andar nos caminhos errados que ele tem andado. Cuidado para não cair, enquanto você tenta restaurar aquele que está caído. Lembre-se, Deus nos chama para nos importar com aquele que está caído. Segunda coisa, Deus me mostra que eu devo me importar em levar os fardos dos outros. Versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Alguém aqui já teve que ajudar alguém a levar uma coisa pesada? Sim ou não? Sim. Não é fácil não. É ruim, não é? Quando aquele vizinho seu está construindo e tal, você já fica até meio de longe, né? Vai que ele pede para você ajudar ele a levar um saco de cimento, encher a laje, carregar uns blocos. Não é não? Você já dá uma desculpa, eu estou de férias. A Bíblia diz que eu devo me importar. A orientação é para que nós levemos os fardos pesados uns dos outros. E é interessante porque Gálatas, em todo o tempo, qual é a briga de Paulo com eles? Eles querem voltar para a lei. Eles querem obedecer a lei, eles querem guardar o sábado, eles querem fazer as festas, eles querem se circuncidar, eles querem voltar para a lei. Eles estão lá, seduzidos a voltar para a lei. E Paulo está todo o tempo falando: olha, não foi isso que aconteceu no meio de vós, o Espírito Santo desceu no meio de vós, o amor de Deus foi pregado pela cruz, é Jesus agora quem salva. Vocês estão querendo voltar para coisa que não deve mais voltar, aquilo que eu falei para vocês. Vocês estão querendo trocar um Citroën 0 km por um Fiat 147 com motor fundido. Não faça isso, permaneça. Agora olha a palavra que Paulo usa: levem as cargas, os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei. Lei? A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é que eu preciso me importar. É essa lei que os Gálatas deveriam seguir. A lei de alguém que olha uma necessidade e diz: eu vou apoiar, eu vou auxiliar o meu irmão, eu vou levar com ele o saco de 50 quilos, eu não vou negligenciar a minha ajuda, eu vou estar presente. Lembra o texto que nós lemos aqui no começo do culto? A história, parábola do bom. Quem que ajudou? O samaritano. Foi ele que se importou com o cara caído no meio da estrada. Não foi o sacerdote, não foi o levita. 2 religiosos passaram e olharam de lado. Mas o samaritano, que para o judeu era alguém que não conhecia Deus, ele agiu como se conhecesse. Levar as cargas, os fardos uns dos outros, isso é cumprir a lei de Cristo. Quais fardos seus irmãos têm levado que você pode colaborar e carregar juntos? Olha, dá uma olhada. Quem é que está carregando um fardo pesado? Vá junto com ele. Diz: irmão, eu estou aqui. O que você está precisando? O que posso ser útil? Já viu aquelas camisetas de gente em loja? Que posso ajudar? Que posso ser útil? Fico olhando aquilo lá e falo: gente, isso é a pergunta nossa. É a minha pergunta. Quando eu me importo com alguém, eu digo: qual é o teu fardo, querido?
O que está pesado? Vem aqui. Vamos levar junto. Vamos orar. Vamos tentar soluções. Vamos receber a orientação de Deus para a sua vida. Como diz os jovens, hashtag tamo junto. Mas o tamo junto, muitas vezes, é só discurso. É muito fácil você no Facebook falar tamo junto. É fácil demais. O duro é ali, na vida, na prática. Quando alguém realmente precisa, quando alguém realmente está com o fardo pesado. Todavia, enquanto ajudo, devo cuidar para que o orgulho não se aloje no meu coração. Paulo diz: leve os fardos, cumpra a lei de Cristo. Daí ele diz no versículo 3: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ele continua: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Sabe qual que é a grande crise nossa? Ou a gente não ajuda, a gente não leva o fardo, ou a gente ajuda e se... Ai, como eu sou bonzão. Eu sou o cara. E aí a gente sai falando. Viu o que eu fiz? Porque eu fiz isso. Se tem um discurso que eu fico cabreiro quando a pessoa começa, eu falei. Precisando ser tratado esse coraçãozinho. O que é que você tem visto nas pessoas que você pode ajudar? E mesmo ajudando, você pode continuar encarando que você serve inútil e que isso não vai seduzir o teu coração. Algumas pessoas ajudam a velhinha a atravessar a rua e peca, porque ele se orgulha disso. Você não fez uma boa ação, você fez um pecado. Você se orgulhou do que você fez. Se o orgulho habitar no seu coração, você tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que eu fico chateado e eu não gosto é quando eu ouço, por exemplo, um pastor, missionário, ou alguns conferencistas: nós fomos em tal lugar e 150 almas aceitaram Jesus. Vamos lá. Esse negócio de números, isso traz uma petulância, um orgulho no coração. Se um se converteu, não foi nada porque você fez, foi porque Jesus fez. Então não tem glória nenhuma em você. Se mil, eu nunca vi o Pedro dizendo: eu preguei 3.000 aceitar Jesus numa tacada só. 3.000, isso sim é currículo. Ele simplesmente entendeu que quem estava fazendo tudo aquilo ali era o poder do Espírito Santo de Deus. Leve o fardo, olha para alguém, ajuda, mas cuidado com o teu coração, para você não achar que porque você fez, você sou o cara, eu sou a mulher, eu que fiz, eu que agi dessa forma, antes de mim. É o complexo de Jesus, né? Alguns crentes têm: sem mim nada podereis fazer. Então tem crente que acha que é assim. Ou ele faz, vocês estão perdidos. Jesus foi, mas deixou ele. Não deixou o Espírito Santo, deixou ele. Cuidado. O único orgulho, irmão, que você e eu devemos ter é de assumir as nossas responsabilidades no reino. E o texto continua dizendo assim, pois, versículo 5, 4, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Aí você diz: espera aí, pastor, eu não estou entendendo, então o negócio está confuso. Lá ele diz que é para levar as cargas uns dos outros, agora ele está dizendo que cada um se vira com a sua?
Qual que eu escolho? Está falando de coisas diferentes. Lá em cima ele está falando das pessoas que estão em pecado, que você precisa ajudar. Ele está falando das pessoas que têm necessidade, que você precisa apoiar. Agora ele está falando da sua responsabilidade, porque agora você tem uma carga, você tem algo, você foi ganho por Cristo e você tem uma responsabilidade no reino de Deus. Você foi ganho por Cristo, você tem um dom, você tem um talento, e você não pode virar a cara para isso. Você não pode dizer, ah não, você tem que se orgulhar aí, entre aspas, de Deus está fazendo alguma coisa por meio de você. O que Deus tem para você? O que é para você fazer? A gente canta uma música aqui, eu acho linda essa música da Aline Barros, mas muitas vezes nós cantamos ela da boca para fora. Faz-me ponte, Senhor, faz-me flecha. Mentira, irmão, você não quer ser feito nada, você quer ficar em casa com a bunda no sofá assistindo o Faustão. Mentira, você está cantando uma mentira. E eu tenho medo disso, que às vezes a gente está cantando uma coisa que a gente não quer. A gente não quer. Deus me livre, não faz isso não, Senhor. É mentirinha. Faz-me como uma flecha. Você já pensou? Se Deus chama a sua vida e fala assim, ó, agora larga tudo e vai para a obra de Deus. O senhor estava ouvindo? Quando eu cantei aquela música, o senhor estava ouvindo? Porque é isso que você está cantando. Usa-me. Aí você sai daqui, Deus te dá uma oportunidade ali para você fazer uma coisa. Você diz, não, Senhor, era brincadeira. Você tem um papel. Há uma carga sobre você. Ela é sua, não é mais de ninguém. Essa você não vai dividir. Essa você vai prestar conta diante de Deus. O dom que Ele te deu, a obra que Ele colocou nas tuas mãos, é sua e de mais ninguém. Não adianta passar para o outro. Ah não, eu queria tocar, mas tem outro que toca. Não pode ter 150 mil, você tem que ser os 150 mil e um. Você não pode dizer, ah, tem outro que faz, então eu não vou fazer. Queria pregar, mas o pastor Edilson já prega. Não, prega também. Ah, eu queria ajudar na igreja, mas já tem os diáconos. Então, não, senhor. É a tua obra, não é a obra do diácono. É a tua obra, não é a obra do pastor. Eu dou conta da minha e você dá da sua. O teu cargo é seu, irmão. Leva ele. E diante de Deus você vai poder se orgulhar santamente. Porque Ele usou alguém como você. Porque Ele é assim, Ele nos usa. Imprestáveis como nós somos, Ele nos usa. Amém? Terceira coisa, devo me importar em cuidar dos meus líderes espirituais. Versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que os instrui. A ordem das Escrituras é que aquele que instrui o povo seja abençoado pelo povo financeiramente. É isso que o texto está dizendo aqui. Então quando você fala assim, ah, pastor, eu não concordo do pastor ganhar. Tudo bem que você não concorda, mas a Bíblia diz que é para ganhar. Ai, pastor, eu não dou o dízimo porque eu acho que o pastor não divida, o pastor devia viver pela fé. Orar e o maná descer na frente da casa dele. O pastor não dou o dízimo. Esse negócio do pastor tirar dinheiro, eu não concordo, o pastor receber da igreja, não. O pastor tem que trabalhar, camelar, 8 horas na fábrica, e depois se vira para pastorear, se vira. Não é assim. E não sou eu que estou dizendo. Não estou aqui puxando sardinha na minha brasa. Estou lendo as Escrituras. Tá bom? É o que o texto caiu hoje, tá? Como assim, pastor?
Prática no Velho Testamento, sacerdotes. Como os sacerdotes viviam? Deus foi lá, dividiu todas as tribos, deu terra para todo mundo. Para os sacerdotes, para a tribo de Levi, disse: vocês não têm terra. Hã? Como assim? Todo mundo ganhou um ranchinho. Todo mundo vai fazer um puxadinho. E os sacerdotes? Vai dormir no relento? Deus disse: não. Vocês, eu cuido. O Senhor é a herança de vocês. Aí você fala: então como é que é? Deus vai começar a fazer milagre todo dia na vida do sacerdote? Não. Tudo que vim para o templo é do sacerdote. Tudo que entrar no templo é para o sacerdote. O cara ia lá, fazia um belo um sacrifício, e ele olhava, aquele cheirinho subia, ele ficava doido para dar uma dentada naquela parte mais gostosa, e quando ele ia pegar, ele falava: não, esse é do sacerdote. Olha que beleza, nós ganhamos um churrasco. Era assim que Deus cuidava. O povo trazia para o templo, e do templo Deus dava para o sacerdote. Os sacerdotes moravam em torno do templo, nas instalações do templo, nas instalações do tabernáculo. Tudo que vinha para o tabernáculo e vinha para o templo era para a manutenção do sacerdote. Jesus, irmãos, não era carpinteiro depois que começou a pregar. Jesus era mantido pelos seus discípulos. A Escritura diz que mulheres ricas iam junto com eles e mantinham o ministério de Jesus. Jesus tinha um ministério abençoado, inclusive tinha um ladrão. Se tinha um ladrão, é porque tinha dinheiro. O Judas. Jesus era mantido. Os dízimos devem ser para sustento da obra e do obreiro. Aqueles que são instruídos, ensinados, devem partilhar com o que ensina todas as coisas. Cuidado. A Bíblia diz: não feche a boca do boi enquanto ele está debulhando. Enquanto ele está fazendo a obra, ele deve se alimentar, ele deve se nutrir daquilo. Amém? Por que o Paulo está falando isso aqui? Porque eles estavam esquecendo os obreiros que estavam lá e dando ouvido aos outros de fora. Sabe o que eu acho ridículo? O crente, ele não dá o dízimo na igreja dele, aí ele lá ajuda o Paiva Neto, ajuda o Silas Malafaia, ajuda o R.R. Soares, ajuda a obra tal. Na igreja dele não dá R$1. Aí o Silas traz um caboclo que pede 500 pau, que vai abençoar ele, ele vai lá e fecha cão e entra em igreja e pá! Era o que estava acontecendo aqui. Estavam olhando lá para os falsos apóstolos, para os falsos líderes, e estavam esquecendo aqueles que estavam ensinando a palavra de Deus para eles. Devo me importar, cuidar dos meus líderes espirituais. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Devo também me importar quais são as minhas sementes. Versículos 7 e 8 é um dos versículos assim que a gente devia mais temer quando lê. Ele diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que tem a ver? Como assim de Deus não se zomba? O que ele vai dizer agora? Que o homem semear, isso o homem vai colher. Se você semear na carne, você colhe destruição. Se você semeia no Espírito, você colhe vida. A minha pergunta é: o que é que você tem semeado? Sua semente é carnal? Se é carnal, irmão, vai produzir morte. Não adianta. O crente: não, pastor, mas eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Deve ser praga da terceira, meu avô deve ter feito alguma coisa.
Não, irmão, as sementes são suas, não são do seu avô. É você que está semeando. Se você semear na carne, vai produzir fruto ruim. O cara não faz nada espiritualmente, vive na carne, anda na carne, dorme na carne, acorda na carne. Aí ele quer que Deus o abençoe. Deus olha do céu e diz: filho, você só tem semente na carne. As suas sementes estão na carne. O que você está produzindo é só pecado, 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 pecado. Não há nenhuma semente espiritual. O que você quer produzir? O que você quer colher? Eu brinco com os jovens quando eu estou falando na Escola da Vida para eles sobre drogas. Eu uso esse versículo para eles. Eu digo: o que você está semeando no seu corpo? Você põe droga no seu corpo? Você quer colher saúde? O que você está semeando na sua vida? O que você semeia na sua vida, você vai colher. A lei espiritual não muda. Se você só semear na carne, você vai produzir corrupção e morte. Não tem outro meio. Agora, se você semear no Espírito, você vai colher a vida eterna. Qual é a sua semente? Pensa. No que você tem gastado o seu tempo? Deus te dá 24 horas. Quantas são dele? Ah, não, pastor, mas eu preciso trabalhar. Tá. Quem aqui trabalha mais de 15 horas por dia? Não tem tempo para trabalhar. Não tem tempo de fazer outras coisas. Ah, mas eu preciso dormir. Não vou perguntar quem dorme mais de 15 horas, porque pode ter que alguém levante a mão. Há tempo para todas as coisas. O tempo é seu. Como é que você está semeando isso? Quanto tempo é de Deus na sua vida? Quanto tempo da palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo de oração? Quanto tempo de comunhão na igreja? Eu sempre falo aqui para os pais: pais, não queiram que a igreja eduque o filho de vocês, porque isso é covardia. O menino vem domingo 1 hora na igreja, 1 hora, durante a semana. Ele vem aqui, aí chega na casa dele, ele não tem nada de Deus. Põe negocinho lá na televisão do menino, não tem nada de Deus, é só coisas superficiais. Ele não vê a espiritualidade na casa, ele não vê Deus na vida dos pais. Quando acontece alguma coisa com o menino lá na fase mais maiorzinha, o pai chega para o pastor e diz assim: eu não entendo, pastor. E o pastor diz: eu entendo. O que você está semeando de espiritual na tua vida? Porque se você semeia na carne você vai colher destruição. Mas se você semear as coisas para o Espírito, no Espírito você vai colher para a vida eterna. Acho interessante quando Paulo diz sobre o tribunal de Cristo, que ele diz o seguinte: olha, naquele dia Deus vai fazer com que a gente chegue na presença dele, e na presença dele nós vamos ser julgados. E nós vamos ser julgados por causa das nossas obras, ou seja, dos nossos frutos, daquilo que nós semeamos e que vai aparecer na nossa vida. E aí ele diz assim que nós vamos ser purificados como no fogo. E quando a gente passar pelo fogo purificador de Deus, não é o inferno, graças a Deus, é o fogo purificador de Deus, vão sobrar as obras que são metais preciosos, que o fogo não destrói. Mas algumas obras nossas, a Bíblia diz que são palhas. E a palha, quando passa pelo fogo, faz o quê?
some. Então pensa, quando a gente chegar diante de Deus com as nossas obras, o que vai fazer? Se as suas obras estão sendo hoje semeadas na carne, o barulhinho é assim, ó. E graças a Deus, Paulo diz, muitos serão salvos como que pelo fogo. Ou seja, o cara vai passar se batendo na roupa, pagando fogo, foi por pouco. Outros vão ser honrados, porque as suas obras são ouro, prata, pedras preciosas. O fogo não consome as suas obras que são semeadas no Espírito. Qual é a tua semente? O que é que você tem semeado no seu dia? Vai produzir vida ou vai produzir morte? E por último, devo me importar em fazer o bem. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Onde há oportunidade para você fazer o bem? Você já pensou nisso? Porque a ordem de fazer o bem existe. Se eu não estou enganado, é o que está dizendo aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. É uma ordem para a gente fazer o bem. Agora, onde é que eu posso fazer o bem? Procure. Há muitos lugares aonde você pode fazer o bem. E Deus está pedindo para você fazer. Agora Ele está dando uma segunda ideia para você. Faça o bem a todos, mas principalmente aos da família, da igreja, dos irmãos. Novamente, leve os fardos uns dos outros. Leve os fardos. Veja a oportunidade que você tem de fazer o bem a alguém e faça isso. Fazer o bem é demonstrar o fruto da ação do Espírito na minha e na sua vida. Quando você faz o bem, é o fruto do Espírito na minha e na sua vida. Não é na tua força, é na manifestação do Espírito. É Deus quem nos move. Agora Deus não vai pegar você pelo cabelo e levar você lá. Não. Ele respeita a sua posição, a sua opinião. Ele está falando, faça o bem, procure fazer o bem. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Não se canse de fazer o bem. Aonde é que tem bem para fazer? Quem conhece algum lugar aqui em Jacareí, perto de você, que precisa de alguma coisa, será que você possa fazer? Alguém conhece? Por favor, levante a mão se você conhece. Está aí uma oportunidade de fazer o bem. Nós lidamos de duas maneiras com a oportunidade de fazer o bem. A primeira posição nossa pode ser: opa, vou fazer. É isso que Deus quer. A segunda maneira é: puxa vida, né? Alguém podia ver isso. Ô meu, você está vendo? Você está vendo? Eu já ensinei isso aqui várias vezes na igreja, mas vou ensinar de novo. Se você viu um problema, é porque Deus está te dando a oportunidade de resolver o problema. Nossa, olha, tem uma rachadura no teto. Legal. Deus está te dando uma oportunidade de resolver o problema da rachadura no teto. Faça o bem. É uma ordem de Deus para cada um de nós.
devo me importar em fazer o bem sempre. Quero concluir dizendo o seguinte aqui nessa noite: saia do seu mundinho, abra os olhos e se importe com outras coisas além das que favorecem a você mesmo. A nossa grande questão é: eu me importo com alguma coisa quando ela vai me favorecer. Agora, quando alguma coisa não te favorece, você se importa, Deus é glorificado na sua vida. Deus é glorificado pela sua ação. A sua semente é uma semente espiritual, redundará para a vida eterna. Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, ele disse: as tuas obras glorificam ao vosso Pai que está nos céus. Oportunidade nós temos e podemos fazer para glorificar o nome do Senhor. Amém? O que devo me importar? Se importe em restaurar o caído. O que devo me importar? Se importe em levar os fardos uns dos outros. O que devo me importar? Se importe em cuidar dos seus líderes espirituais. O que devo me importar? Se importe quais são as suas sementes. O que você está semeando? O que devo me importar? Se importe em fazer o bem em todo o tempo, para a glória de Deus. Vamos orar? Feche teus olhos, por sua cabeça. Essa noite eu quero só orar, eu quero desafiar você. Quero pedir que você nessa noite consiga enxergar nesse texto o que é que você não está fazendo, o que é que você não tem se importado. Isso é ruim porque demonstra o nosso egoísmo. Eu queria convidar você a pedir perdão pelo egoísmo, pela vontade de viver só para você, fazer as coisas que só favorecem a você e a sua família. E eu queria te pedir nessa noite, qual desses 5 pontos Deus tocou no teu coração? Quero te desafiar a mudar, a pôr em prática essa mudança. Talvez você não tenha se importado com aquele que está caído e deixou lá e tal. Deixa assim. Quero convidar você a pensar em alguém que está caído e se aproximar dele. Talvez você: não vou ajudar não. Cada um com o seu problema. Quero convidar você a olhar os fardos. Alguns fardos têm sido pesados aos seus irmãos. Contribua com eles. Talvez você não tenha sido um dizimista, um ofertante da igreja, porque você acha que isso e aquilo. Você deve se importar que a igreja tenha recursos para abençoar aqueles que te servem. Pense nisso. Talvez você não está muito aí com as suas sementes. Você está semeando na carne. Hoje a possibilidade de mudança. Troque as tuas sementes. Semeie as coisas espirituais, boas, que vão gerar fruto para a vida eterna. Talvez você até hoje não tenha pensado ainda que você foi convidado para fazer o bem. E há tantas oportunidades de se fazer o bem. Eu queria convidar você a pensar que você pode hoje mudar essa prática, glorificar o nome do Senhor, talvez fomentar outros dentro da igreja para fazer o bem. Pense nisso.
O que Deus desafiou o teu coração nessa noite? Não seja surdo à voz do Senhor. Permita que Ele transforme, que mostre a você. Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque a Tua Palavra nos convida que nós devemos nos importar. Senhor, é muitas vezes difícil. Outras tantas nós nos esquivamos. Quantas vezes, Senhor, nós somos como aquele sacerdote, aquele levita que vê a necessidade e a gente passa de longe. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, onde a gente não está se importando além de nós. Tem misericórdia do nosso egoísmo. Tem misericórdia, Senhor, quando nós olhamos só para nós, para a nossa família, para as coisas que nos beneficiam. Tem misericórdia, Deus. Há tanto que se fazer. Há tantas oportunidades de glorificar o Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito, nesta noite, nos impulsione, Senhor, para fora do nosso mundinho. Abre os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar a maneira certa, a vontade do Senhor e a orientação do Senhor para cada um de nós aqui, nesta noite. Faz assim, bondoso Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.